Olá, gente boa aqui do canal. Paulo Maués Corrêa mais uma vez com vocês. Esse vídeo de hoje tem um propósito muito simples, direto até, que é responder algumas questões que me foram encaminhadas pelos alunos da escola Professora Margarida Lopes, é uma escola estadual de ensino médio de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Essa interação norte-sul foi possível por conta do contato que foi feito pelo Ailon Dutra. É um amigo que eu ganhei por conta da atividade aqui nesse canal. Ele estava procurando, pesquisando a respeito do Inglês de Souza e achou os vídeos que eu já postei aqui a respeito desse autor, que é um dos que eu mais pesquiso, né? E aí ele entrou em contato comigo, a gente foi conversando e fizemos um bate-papo com essa garotada que foi muito bacana. Contamos com a participação da professora Camila e da professora Rosa Quatrim também, de modo que os meninos ficaram com essas questões. O tempo foi curto, gente, para tanto assunto, e essas questões vão ser respondidas agora, tá bom? Um abraço para todo mundo da escola, da Margarida Lopes. Ela fica em Santa Maria, no bairro Camubi, tá bom? É bom localizar. Eu achei a meninada super interessada e interagiu comigo, apesar, evidente, de não terem muita familiaridade com o conteúdo do conto trabalhado. O conto que a gente debateu foi o Acauã, do Inglês de Souza, né? O Ailon fez atividade lá, recomendou a leitura, alguns alunos acompanharam o audiobook que eu fiz por aqui, e aí, na hora do bate-papo, a coisa foi fluindo, mas ainda teve questão que não foi respondida, e aí nós vamos fazer isso agora, tá bom, gente? Lembrando que, se você conhece o conto, talvez tenha também questões, vamos ver aí se coincidem, né? As que você tem com as que os meninos mandaram para mim, tá bom? Não esquecer de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, comentário, enfim, vocês já sabem como é que funciona, né? Então, eu vou seguir aqui a ordem que me foi encaminhada, né? Quando houver identificação dos alunos, eu vou fazer, né, vou expor. Quando não houver, simplesmente a pergunta, né? Então, a Regina, é uma das estudantes, me mandou essas questões. Queria saber de onde veio Vitória, o que era e para onde ia à noite na mata. Só lembrando que, se você não conhece o conto e quer acompanhar as questões, só dê uma paradinha, vá acompanhar, escutar aqui o audiobook, vou deixar o card, tá bom, gente? Mas vamos continuar. Essa é a primeira questão, né? De onde veio a Vitória? A Vitória é uma personagem que foi recolhida das águas do Nhamundar pelo Jerônimo, e ela veio numa canoa, né? Numa noite em que a Cobra Grande estava assim, fazendo o terror, né? Então, ela estava em laborioso parto. Certamente, pelo contexto todo da obra, a Vitória é a filha da Cobra Grande. E essa canoa em que ela veio é a própria Cobra Grande, porque ela tem o dom de se metamorfosear em embarcações. Essa é uma das facetas da Cobra Grande. Assim, já tratei disso num livro, inclusive, chamado Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia. Tem um vídeo aqui em que eu dou uma passeada por esse livro, né? E pelas faces da Cobra Grande. E à noite ela ia. Quando é que ela se ausentava à noite? Quando a Aninha estava compromissada para casar, né? Estava comprometida lá com o seu Ribeirinho, que era o coletor. E aí, certamente, ela ia para um ambiente mais ligado à natureza, porque ela estava vinculada à natureza. Não se sabe ao certo para onde, porque o narrador não acompanha esse sumiço dela, simplesmente diz que ela sumia na mata e dava gritos, risadas, fazia uns barulhos que assustavam até os passarinhos. A Regina também queria saber por que que a Aninha tinha tanto medo da Vitória a ponto de não querer casar. Esse medo da Vitória é porque ela dominava a Aninha, né? Tem uma passagem que diz que a Aninha, perto da Vitória, parecia uma escrava perto da sua senhora.
mas a gente sabe que não é só por conta disso, né? Há uma sugestão de um enlace homoafetivo entre essas personagens, né? De modo que a Vitória é aquela que domina a situação e a Aninha é sempre passiva, né? Sempre passiva, tá bom? Essas foram as questões da Regina. E o Eduardo também me mandou uma questão. Tem algo que você não gosta sobre o texto ou sobre o autor? Olha, Eduardo, eu pesquiso a obra toda do Inglês de Souza. Se tem algo que eu não gosto, deixa eu ver, tem algo que eu gosto menos, né? São, por exemplo, as excessivas descrições que ele apresenta lá no Missionário. Esse seria um aspecto que não me agrada tanto, embora eu reconheça que não estão ali, essas descrições não estão ali à toa, elas têm um porquê. É porque, assim, fica monótono, né? Mas eu reconheço o valor e o contexto. A obra, com essa caracterização, está num contexto muito específico dentro da nossa história literária, né? Está num recorte naturalista em que esse detalhamento, essa reprodução, entre aspas, do real, era uma regra, né? Isso acontece, não é um defeito do Inglês de Souza, é uma marca de estilo, né? De estilo de época. A gente pega o Eça de Queiroz, por exemplo, também tem. A gente pega o Aloysio Azevedo, também tem passagens assim excessivamente descritivas. Então esse seria o ponto que eu não gosto tanto, né? Mas eu adoro os textos dele todos. O meu livro preferido, obviamente, né, que a gente viu na conversa, é o Contos Amazônicos, tá bom? Então, essa foi a questão do Eduardo. O Matheus mandou uma questão também. Como o conto Acauã se encaixa nos dias atuais em que vivemos? Essa relação, essa conexão, Matheus, entre um texto produzido no século XIX e um contexto atual nosso do século XXI é sempre muito perigosa, né? De modo que a gente tem que olhar a obra do nosso lugar, o nosso lugar é o agora, mas sem deixar de ter em mente que a obra tem um ponto fixo na história. Então, o que a gente pode trazer para o momento contemporâneo? São as reflexões que o texto pode provocar. Por exemplo, a, a prática dos casamentos arranjados. Esse é um dado que tem lá que pode ser utilizado para reflexão até hoje, né? No mais, em relação à própria lenda do Acauã, ela perdura até hoje. Então, a gente tem, de certa forma, a presentificação desse conteúdo do Acauã nos contextos mais específicos, né? Que ali do Baixo Amazonas, o Acauã ainda é uma recorrência. Fora isso, eu acho muito perigoso da gente tirar uma conexão imediata entre o lá e o cá. Isso é muito arriscado, mas é uma possibilidade, tá bom? Depois tem aqui uma sequência de perguntas, né? Não aparece quem são, que pergunta é de quem, mas então eu vou ler os nomes dos alunos e vou ler o bloco, né? Foi mandado por eles. A Gabriela, a Thais, a Eduarda, a Letícia, o Rafael e o Pedro Henrique. Então, são 4 perguntas e são 6 alunos. Então, aí eu presumo que são perguntas feitas pela equipe, né? Então, a primeira é essa daqui. Pelo que eu entendi, a Vitória seria o pássaro Acauã. Seria isso? Não, você entendeu errado. O Acauã se personifica na Aninha. A Vitória se personifica naquela figura mista de cobra grande, né? E Medusa, né? Com a cabeleira de cobras, né? Por isso que no meu livro sobre o Acauã, que é esse aqui eu trato de 2 contos do Inglês de Souza, o Acauã e o Baile do Judeu, eu coloquei a Medusa na capa, por conta de uma série de detalhes que estão no livro, né? Estão no conto, evidentemente, né? O meu livro não está desconectado com o conteúdo, né, do conto. Pelo contrário, se fundamenta nesse conteúdo. Esse é um livro que os interessados podem adquirir no site da editora Pacatatu, gente. Foi o único livro individual que eu lancei em 2020, né, esse ano que, bom, melhor a gente nem comentar, né? Vamos torcer para 2021 ser melhor.
tá bom? Então, você trocou a ordem das coisas. Aí a segunda questão, por que o Acauã se manifestou em Aninha? Será que era realmente o mesmo? Aqui é o seguinte, tem detalhes bem curiosos. Quando o Jerônimo Ferreira estava fugindo, naquela noite em que a cobra grande estava parindo, ele bateu, acabou esbarrando, desmaiando no batente de uma casa, né, na porta de uma casa. E aí ele espantou um pássaro que de lá cantava Acauã, Acauã, né? Então, o que se presume é que o Acauã tenha encantado, enfeitiçado a Aninha desde esse tempo, tá? E por que que ele se manifestou nela? Porque uma das possibilidades de explicação para aquilo que o Barbosa Rodrigues chama de pegada de Acauã, a mulher está pegada de Acauã, é um certo fundo de histeria. E a histeria se manifesta de modo mais patente na Aninha, tá certo? Detalhes de conceituação, essas coisas eu não quero abordar, mas seria mais ou menos por conta desse espelho entre a histeria e a crença de que o Acauã seria capaz de enfeitiçar, tá? Tem outra questão aqui, o que era o canto do Acauã? O canto do Acauã, assim como ocorre com o canto de outros pássaros, especialmente noturnos, é o caso da coruja, por exemplo, em alguns lugares da Amazônia ela é chamada de rasga-mortalha, porque ela anuncia morte, né? No ambiente europeu, o pássaro que faz às vezes desse perfil é o corvo, por exemplo, né? E o que que ocorre? O acauã é um pássaro noturno também, então o canto do acauã é um canto que denuncia, que anuncia a desgraça. A desgraça vai surgir, podem apostar, tá bom? E é isso. Tem uma questão aqui que ainda desse grupo, viu, gente? Deixa eu repetir, da Gabriela, da Thaís, da Eduarda, da Letícia, do Rafael e do Pedro Henrique. O comentário é o seguinte: a Cauã era a menina que foi adotada pelo capitão Jerônimo Ferreira? Não. Aquela era a cobra grande, misto, cobra grande e medusa, tá bom? Aí outro ponto da mesma questão. A Nínia foi possuída por esse demônio e acabou morrendo no final? Bom, de certa forma, a gente pode dizer que houve uma espécie de possessão, mas não necessariamente demoníaca, né? E que ela tenha ou não morrido, isso não ficou definido, né? Ela ficou ali tendo aquela crise, se comportando como se fosse o pássaro, né? Batendo as asas nas ilhargas, ilharga é lado, né? Então, batendo lateralmente as asas, os braços, mas não há nenhuma confirmação de que ela tenha morrido, tá bom? Aí um comentário, né? Gostei muito do conto. Pergunta para o professor Paulo se ele já escreveu algum conto amazônico e se já viveu alguma história parecida com a do Acauã. Olha, confesso que não vivi nenhuma história parecida com a do Acauã. Quanto a escrever algum conto amazônico, o meu processo de escrita é baseado numa pesquisa de campo, né? Essa é uma das faces da minha pesquisa, do meu trabalho como escritor, né? Então eu escrevo as lendas que eu registro. Dentre essas tem esse livro aqui, Histórias de Cobra Grande, também tem histórias de Curupira. São todos editados pela Pacatatu, tá bom? Vocês podem visitar o site e, se tiverem interessados, adquiri-los, né? Então, o que que ocorre? Aqui são lendas que eu registrei. São 10 lendas de Cobra Grande, no outro livro de Curupira são 10 lendas de Curupira. Então, essa é a produção que eu tenho em relação às lendas, mas não registrei nenhum tipo de história que se pareça com o Acauã, né? Aí tem uma outra questão. Qual é o significado de era o Acauã no final do conto? Isso aqui é muito interessante, porque o que que acontece? Esse era o Acauã vira do avesso uma tradição que vem de muito longe. Se a gente pegar esse era o Acauã, a expressão se parece muito estruturalmente, sonoramente, em todos os sentidos, com o início de um conto de fadas. Era uma vez um Acauã? Se fosse assim, gente, nós teríamos, esse é o aspecto geral desse gênero, conto de fadas. Nós teríamos uma narrativa com um final feliz. Não é o que nós temos. Era o Acauã. Observem que, além de não estar completo,
ele muda de posição. No conto maravilhoso, no conto de fada, era uma vez está no começo. No caso do conto do Inglês de Souza, o era, o Acauã está ao final, portanto, denunciando a inversão. O final não é nada feliz. Tá bom? Olha só, bacana esse conjunto de perguntas, gente, porque dá para esmiuçar detalhes que, para a maioria das pessoas, são só detalhes que não têm relevância. Aí vocês estão vendo que são importantes, tá bom? Perguntar, gente, sempre é importante, tá bom? Por mais que a pergunta não esteja bem fundamentada, mas com a resposta a pessoa vai adquirir, digamos, mais bagagem para poder entender melhor até a configuração da sua pergunta. E eu espero, com essas respostas, estar ajudando a garotada aí de Santa Maria. E quem mais estiver assistindo, né? Então vamos para a última pergunta do grupo. O que é o Acauã? E o que pode ter se passado realmente na noite que o capitão achou a criança? O que se passou realmente é que, naquele ambiente em que digamos, o imaginário estava... Quando eu digo imaginário, por favor, não é invenção, tá, gente? É relacionado às nossas lendas, ao maravilhoso, estava, digamos, pulsante, né? Foi o parto da cobra grande. Em seguida, isso que aconteceu. Em seguida, o recolhimento de Vitória das águas do Inhamundá, também associado ao surgimento do Acauã. É a primeira ocorrência do Acauã, sem seu título, né? Primeiro momento em que o Acauã é citado, é exatamente naquela noite. Então, nessa noite, tudo o que há de mais importante para a continuidade da narrativa acaba sendo alinhavado, tá bom? Esse grupo já concluiu o conjunto de perguntas e agora vem uma pergunta da Mariana. Nessa parte, aí ela pegou uma citação: a boca ornada de magníficos dentes tinha um sorriso de gelo. O que ele quis dizer, o narrador, né, com um sorriso de gelo? Esse lance do gelo é muito forte. Num outro conto chamado A Feiticeira, aparece um olhar de gelo. É aquele olhar que quer congelar a pessoa, quer petrificar, quer deixar a pessoa estática. Então, no caso do olhar, no sorriso de gelo, é um sorriso que espanta, é um sorriso que está me fugindo a palavra, é um negócio que está na ponta da língua, né? É um sorriso que imprime uma frieza, é nesse sentido, tá bom? Esse é um comentário relacionado à Vitória, e ela intimidava os homens, inclusive por conta do olhar, que é um outro dado bem significativo de quando ela vai aparecer com a cabeleira de cobras, né? Como a medusa, e vocês sabem da conexão entre a medusa e o olhar, tá bom? Certo, Mariana? Agora tem uma pergunta que é de uma dupla, a Alessandra e o Vitor. Eles fazem esse comentário. Perguntas relacionadas às lendas indígenas. Quantas lendas indígenas há no conto? Aí aqui nós temos evocação do título, o Acauã, que é uma lenda indígena, né? É uma lenda de origem indígena, que acabou virando uma lenda cabocla, né? Da população da Amazônia. Os indígenas têm uma série de lendas associadas a pássaros que nós herdamos. Por exemplo, o reverso do Acauã é um passarinho que tem uma cantoria maravilhosa chamado Uirapuru. Então, ouvir o canto do Acauã é desgraça. Ouvir o canto do Irapuru é felicidade, gente. Tá bom? Então, o Acauã é a primeira lenda que aparece. Vamos trocar a lenda indígena por lenda amazônica para ficar mais abrangente, né? E aí a gente sabe que a origem é indígena, né? Nesses casos do conto. A segunda é a cobra grande, que aparece, né, em laborioso parto, soltando uns gritos assim como só hão de soltar os condenados no dia do juízo final. E a terceira lenda é uma lenda sugerida, que é a presença do Curupira. Na noite em que o Jerônimo se perdeu na mata, ele fica dando voltas. O texto diz assim mesmo: lhe pareceu que havia passado há muito do marco de jurisdição da vila, como se ele já estivesse de novo ali, mas eu já tinha passado por ele. Como é que é isso?
Então, há uma sugestão da presença do Curupira, o Curupira que é citado no primeiro conto do livro, do Contos Amazônicos, que é o voluntário, tá bom? Deixa eu ver se escapou alguma. Olha, tem uma personagem que, na verdade, não é bem uma lenda, é muito mais o que se pode chamar de crendice. E aqui eu uso crendice sem nenhum tom pejorativo, viu? É porque é o termo que se usa mais na tradição, né? Que é uma referência ao murucututu, que é uma corujinha que também tem anunciaria desgraça, tal como o acauã, tá certo? São esses. Aí, outra pergunta: qual a relação que o conto tem com as lendas amazônicas? Na verdade, no comentário anterior, de certa forma, eu abarquei já essa questão. As lendas amazônicas têm uma origem indígena, né? E isso é o elemento da primeira questão. E aqui, no caso, o conto tem conexão com as lendas amazônicas porque ele se nutre desse conteúdo, a começar pela figura do Acauã, né? Somando-se a da Cobra Grande, enfim, o inglês de Souza bebeu na tradição oral amazônica para a configuração das suas obras. No Baile do Judeu, o tema desenvolvido, por exemplo, é o do Boto, que é um outro personagem muito famoso, muito intrigante, interessante do nosso lendário. Tá bom? Aí aqui tem um aluno que preferiu não ser identificado. O direito dele, muito bem. Aí ele fez uma seguinte consideração: consideremos o seguinte fato. Comumente, quando se fala a respeito das histórias sobrenaturais e ou superstições, lendas urbanas, o folclore brasileiro sendo os responsáveis por abranger essas tendências, os animais constituintes são aqueles que podem nos assustar devido à sua aparência junto de uma invenção em forma de conto a ela, a personagem, né, a ela ligada. Contudo, desde os primórdios da humanidade eram feitas mitologias que apenas nós, humanos, poderíamos tê-las concebido graças à nossa capacidade única de imaginar além do próprio mundo que nos cerca. Na primeira civilização datada, a Suméria, já existiam espécies de lendas relacionadas às criaturas fantásticas, uma das quais em especial relacionava-se com os pássaros. Aí vem a pergunta: por que lendas ligadas aos pássaros? Só porque eles podem voar? O fato de poder voar, aluno que preferiu não se identificar, é algo que mexe com o imaginário do homem desde sempre. Um dos maiores devaneios que nós temos é o de voar, né? Voar seria uma dádiva, né, gente? Mas nós não temos essa capacidade, a não ser por conta do nosso artifício, né? O avião e asa delta e por aí vai, tá? Então, o que acontece? Não só os pássaros, todos os animais são, digamos, fonte para mitologias. Né? Aqui é porque você deve ter alguma paixão, alguma fixação na imagem do pássaro, né? Mas todos têm. Todos os animais têm esse fundo ligado ao lendário. Por exemplo, a água. Vamos ficar no ambiente amazônico, ligado à água. Nós temos, por exemplo, a Cobra Grande citada, né? O Boto, a Iara, um monte. Tem outros mais, né? Evidente. Tem um tipo de encantado muito específico, que são os habitantes do fundo, que são os caruanas, né? Então, tem muito mesmo. E aí, em relação à mata, vamos pensar só num que se configura sempre na feição de um animal, que é o anhanga ou anhangá. É um protetor da natureza que se personifica, sobretudo, essa é a visão mais famosa dele, na imagem de um veado branco com os olhos vermelhos. Alguns falam em olhos de fogo. E aí o caçador, quando se depara com o anhanga ou anhangá, ele fica tão apavorado que ele nunca mais volta a caçar. Segundo algumas versões, ele fica perturbado. Segundo outras versões, aquela arma que ele estava usando nunca mais consegue acertar uma mira. Fica, como a gente diz aqui na Amazônia, panema, ruim, fica azarado, né? Em relação o que faltou? Ao ar. O ar, todas essas lendas, essas histórias de pássaros que eu contei aqui, por exemplo, o murucututu, a coruja de um modo geral, o acauã, o irapuru, né? A Matinta Pereira é uma personagem que é alada, né? Mati é o nome de um pássaro, embora
ela tenha se adaptado a contextos diferentes, de modo a poder se transformar em qualquer animal, sendo, no entanto, da preferência dela a transformação em uma porca, né? Tem um monte de história aqui no canal, gente, que vocês podem consultar para ter uma percepção mais abrangente a respeito dessa personagem. E aí, o aluno que não quis se identificar continuou. Com isso, pergunto-te, que tens a dizer sobre os pássaros serem interpretados folcloricamente de uma forma pela qual são vistos como mensageiros semelhantes ao final do conto, quando o nome Acauã é pronunciado, todos compreendiam a horrível desgraça. Aqui é o seguinte, não são todos os pássaros que têm essa configuração negativa, né? A gente tem, por exemplo, tem um escritor, um pesquisador chamado Gilbert Durand, que trabalha 2 regimes da imagem, regime noturno e regime diurno. Então, nessa perspectiva entre dia e noite, os pássaros da noite tendem a ser negativos, ou vistos de modo negativo, ao passo que os pássaros do dia tendem a ser vistos de modo positivo. É o caso do irapuru. Tem outros pássaros que se encaixam também nesse perfil positivo? Sim, dependendo da forma como a gente vê. Por exemplo, o bem-te-vi. O bem-te-vi, ele anuncia mulher grávida. Anuncia para alguns, não, para algumas, ele denuncia, né? Mas, de certa forma, é positivo. Uma criança é uma dádiva, né? Tá bom? Então, não existe, às vezes até mesmo um único elemento tem 2 possibilidades de ser visto. Isso é muito, essa relatividade existia desde sempre. Por exemplo, num livro que talvez alguns de vocês conheçam, um clássico, chamado Ilíada, atribuída a Homero, ou escrita por Homero, ou recitada por Homero, escrito muito tempo depois. Vejam, essa é a famosa questão homérica, né? Há uma cena em que gregos e troianos estão frente a frente na batalha, e aí aparece uma águia, ou um outro determinado pássaro, acho que é uma águia, né? Faz tempo. Aqui desse lado direito dos gregos, esse é um bom presságio, mas se está do meu lado direito, obviamente, se o meu oponente está do outro lado, para ele aparece do lado esquerdo, e isso é um péssimo sinal. Então, tá vendo? Um único objeto, dependendo do ponto de vista, acaba sendo apreciado de forma distinta. Esse vídeo está ficando longo, gente, porque eu falo demais, né? Mas assim, não estou preocupado, muito feliz dos meninos terem a curiosidade despertada, de terem ampliado a nossa interação com esse questionário aqui. Muito feliz mesmo, gente. E aí, gente, quem não se inscreveu no canal, por favor, aproveita o embalo, se inscreve. Aqui é um espaço de arte, de cultura, de aprendizado. Todo mundo só tende a ganhar, tá bom? Agora vamos à pergunta da Júlia. Como é o clima da região? Quais gírias são usadas com frequência na sua região? Aqui já é uma questão que vai para além do conto, né? E sai do século XIX e vem para o presente. O clima aqui é um clima quente e úmido, né? A umidade é bem forte, Júlia. Eu moro em Belém, é uma cidade quente, mas que, por tradição, todo dia tem uma chuvinha, geralmente é à tarde. Tanto que há um certo costume. Eu gravei um vídeo esses dias com a Marina Salles, que está no Rio de Janeiro, e a gente tem gravado domingo à tarde, né? Já foram 2 vídeos que eu gravei, e o nosso acordo é esse, não, a gente grava depois da chuva, né? Então há essa forma de marcar os encontros, né? Aqui na cidade depois da chuva, que é uma chuva que cai forte e que depois passa rapidamente também, tá bom? A exceção, evidentemente, de períodos como esse do final do ano, que costuma chover bem mais, né? A gente tem um período que chove e o período que chove mais, tá? E em relação as gírias, como em todo o país, né? As gírias que são utilizadas em todo o país, mas só que, digamos, não é bem uma gíria, é um falar regional, né? A expressão que mais marca, pelo menos o paraense de Belém e vizinhança, é a expressão égua, né? Assim como o cearense tem o arriégua, a gente tem o gaúcho tem o bar, né? Nós temos o égua, e o égua é chave, serve para tudo, né? Se a gente leva um susto, égua, aí
Se a gente está curioso, égua, né? Ou surpreso, né? Serve para tudo, gente. Tá bom? É o égua. Tá bom? Mas tem muitos mais, mas aí a gente vai encurtar, vamos ficar só no égua, que é o mais característico, tá bom, Júlia? Depois tem a Luísa com Z e a Luísa com S. Elas formaram uma dupla que tem tudo a ver, né, gente? Legal. Elas perguntaram a respeito da cidade de Faro. Aí uma delas diz o seguinte: achei interessante a parte em que ele conta, o narrador, sobre Faro. Ele fala em dias de festa. Seria alguma comemoração específica que fazia as pessoas irem ao povoado? Sim, é o São João. A cidade inicialmente se chamava São João Batista de Faro, né? Então, esse São João era um momento, era o padroeiro, digamos, da cidade. E aí, quando da festividade do santo, as pessoas que moravam ali na vizinhança toda, na região, iam para a comemoração, né? Para a confraternização do santo. E aí a outra pergunta é: de onde vem o nome Faro? De onde surgiu o nome Faro? Aí qual o significado? O significado, Luísas, com S e com Z, eu não sei, mas o nome vem de Portugal, tá bom? Quando o Marquês de Pombal assumiu o poder, ele baixou uma lei que dizia que todas as cidades da Amazônia deveriam receber nomes de cidades portuguesas. Daí essa a princípio uma vila, né, que surgiu como várias, né, cidades do estado, da região toda, a partir de uma missão religiosa, passou a ter esse nome de Faro, tá bom? E tá até hoje. Ela fica na divisa entre os estados do Pará e do Amazonas, tá bom? Aí tem a questão da Cauane. O conto a Cauã é uma obra regional ou regionalista? O regional e o regionalista se associam, né? Aí aqui a gente tem que entender o que é regional. O regional é aquilo que se regional, regionalista é aquilo que se fixa, se delimita numa determinada região. Se nós olharmos superficialmente, até por conta de tudo que eu falei aqui sobre esse conto, a gente poderia, sem risco algum, caracterizá-lo como regional ou regionalista. Regional o conto, né? Regionalista o autor, mas ele tem elementos. É Tolstói isso, né, gente? Canta a tua aldeia e cantarás o mundo. É lugar comum até, né? Então, o que que ocorre? É, há elementos no texto que, de certa forma, projetam. Um determinado trabalho disse o seguinte, que o inglês de Souza, com a personagem Vitória, regionaliza o universal. Ela tem a cabeleira de cobras, mas está associada à cobra grande, porque a Vitória tem um rosto de cobra. A tesna é verde, a língua bipartida como língua de serpente. Então, ele regionaliza o universal e universaliza o regional. Ele coloca a Vitória, né, a cobra grande, num plano similar ao da Medusa. Tá? E tem outras possibilidades de leitura que remetem a um entendimento muito mais aprofundado dessa obra, que vai muito além da mera delimitação regional. E aí, essa leitura com fundo psicanalítico, não convém aqui, né? Foi a que eu apresentei nesse livro, Literatura e Erotismo, tá? Mas aí fica para quem tiver mais curiosidade para ler o livro, né? Não dá tempo de fazer isso. O espaço não permite e a circunstância também não seria mais apropriada, né? E aí a Melissa, eu acho que é a última pergunta. Por que a narrativa tem uma ambientação tenebrosa e obscura? Isso é bem notado, viu, Melissa? É porque, de certa forma, é um conto que a gente classifica num gênero chamado gênero fantástico, que tem como uma das características exatamente essa atmosfera negativa, sombria. E aí é exatamente o que a gente tem, né? O conto começa logo marcado com a morte. Muita gente não percebe, mas a morte é citada de imediato, porque o Jerônimo Ferreira foi caçar para se distrair da morte da mulher. A mulher o havia deixado com uma menina de 2 anos, Aninha. E aí
surge Vitória. Tudo correu sossegadamente, até que elas completaram 15 anos. Então, olha, dizia-se que elas tinham a mesma idade, mas não tinham. A Aninha tinha 15, mas Vitória é só subtrair. 15 menos 2 dá 13. Né? Esse 13 é o símbolo, é o número da morte também, gente. No tarô medieval, esse número corresponde exatamente à carta da morte, que pode ser uma morte concreta, mas também pode ser simplesmente a demarcação de uma mudança. E essa mudança existe no conto. 13 anos depois, aquele comportamento das personagens se modifica, a relação entre elas se modifica. E aí é aquilo que a gente vê no conto. Toda a sequência de conflitos. Tá bom? Gente, falo muito, né? Olha, tá quente, ó. Quem perguntou do clima, o clima aqui é quente, gente. Mas assim é calor humano, tá, povo? Ninguém morre de calor, né? O paraense, quando viaja para o sul, sofre, meu Deus do céu, porque a gente morre de frio, né? Já está acostumado. Assim como quem vem do sul para cá, meu pai do céu, sofre um pouquinho, né? Vocês sabem que a gente precisa se ambientar, né? Se acostumar, porque senão, num primeiro momento, há um incômodo realmente, tanto para quem sai do calor e vai para o frio, quanto para quem sai do frio e vem para o calor, mas a isso é coisa que a gente vai se habituando, né? Tá bom? Então, gente, agradeço pela nova interação. Quero deixar aqui um abraço muito grande para o meu amigo Ailon Dutra, para as professoras Camila e Rosa, que bateram um papo muito gostoso comigo, interagiram, acompanharam as turmas, isso é muito bonito de ver, né? E também para todos os alunos que participaram dessa atividade, os alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Margarida Lopes, de Santa Maria, lá no bairro do Camobi, tá bom? Adorei fazer esse intercâmbio norte-sul e se pintar outra barca dessa, podem contar comigo, porque eu estou sempre disposto, tá bom? Gente, grande abraço. Reiterando, quem não se inscreveu no canal, por favor, fique à vontade. Todo mundo aqui é muito bem-vindo. E a gente se vê nos demais vídeos. Abração, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.